Valeu. Bom dia, irmãos. Alegria juntos, adorarmos ao Senhor. Antes de meditar na Escritura, um aviso importante. Próximo domingo pela manhã nós teremos a Assembleia Ordinária da Igreja para os membros da Igreja e aqueles que vão participar já para se tornar membros, certo? Então, não é para os visitantes, né? Então, para os membros, aqueles que vão se tornar membros, próximo domingo às 9 horas. Assuntos: os corriqueiros, leitura da ata, aprovação de relatórios financeiros, recebimento de novos membros e desligamento de membros que, ou estão em desacordo com a Escritura ou não têm mais participado assiduamente da igreja, certo? Então, os irmãos venham, cheguem na hora, 9 horas, para a gente... A última assembleia foi 9 horas, não foi? Foi incrível, né? Começamos 9, terminamos cedo, foi excelente. E essa é a primeira assembleia do ano, então todos os membros da igreja convocados para participar. Bem, temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 22, e nós observamos ali, na pregação e no testemunho de Paulo, como ele fala acerca da sua vida, do seu testemunho para pregar o Evangelho aos habitantes de Jerusalém, mesmo depois de ser maltratado, espancado ali, ele naquela escadaria fala do seu testemunho de conversão. E aqui nós estamos observando, tirando para as nossas vidas, a ideia de que você deve testemunhar da sua vida com Jesus para pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho falando do que Jesus fez na sua vida. Então isso é pregar o Evangelho também. Claro que você usa a Escritura, você usa a Palavra de Deus, mas você pode e deve falar do que Jesus fez na sua vida naquele dia em que você creu nele, entregou a sua vida a ele e foi salvo. Paulo, nesse contexto aqui, ele fala de quando ele era um pecador, do seu tempo de pecador, e a gente analisou isso vendo o grande pecado de Paulo. Qual foi o grande pecado de Paulo? Perseguiu a igreja, né? Ele coloca como esse sendo o seu grande pecado. Ele não era um viciado, ele não era um homem que tinha uma conduta reprovável, eticamente, ele era um homem decente, no entanto, ele estava adorando a Deus da maneira errada, e confiando na sua justiça própria e não na justiça de Deus, não na graça de Deus, mas no mérito da religião judaica. Ele reconheceu os seus erros aqui e os seus pecados. E vimos também que ele se converteu das trevas para a luz, quando o Senhor Jesus apareceu a ele como numa luz extremamente luminosa, brilhante, ao meio-dia, o fez cair ali no chão, provavelmente do cavalo que ele estava viajando, e Saulo teve um momento de reflexão sobre a sua vida, sobre os seus pecados, o quanto ele estava longe de Deus, mesmo sendo extremamente religioso. Isso é muito interessante. Ele era tão religioso, tão fiel ao judaísmo, e a interpretação do Antigo Testamento dado pelos rabinos da época, que ele estava perseguindo os do caminho, os discípulos de Jesus, achando que eles estavam prejudicando a religião verdadeira, quando na verdade ele é que estava errado e precisava de conversão. E então ele foi acolhido por Ananias. Ananias foi lá, restaurou a vista a ele e disse qual era a sua missão. Vamos continuar daí, onde nós paramos, Atos 22, verso 17. Então, no verso 17, lemos assim. Verso 16, melhor dizendo, para pegar o contexto direitinho. E agora, por que te demoras? E aqui é Jesus falando com Saulo. E agora, por que te demoras? Isso aqui é Paulo contando o seu testemunho para os habitantes de Jerusalém. Aí, verso 16. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Perdão, aqui é Ananias falando e não Jesus diretamente, Ananias falando para Saulo. Então, por que você está demorando? Se levante, se batize e cumpra o ministério. E um detalhe importante disso, como o batismo é importante, que é batismo nas águas.
né? Tem que mergulhar, imersão, batismo por imersão. Não dá para uma pessoa ser missionário, por exemplo, eu quero ser missionário e quero plantar igrejas e quero pregar o evangelho, ótimo, já se batizou. É interessante, né? Ele tem que estar batizado. Por quê? Porque o batismo nas águas coloca você dentro da igreja local, entende? Então é necessário que o missionário, no caso aqui, Saulo ia virar um missionário em breve, ele tinha que ser batizado para participar de uma igreja local, para ser enviado como missionário. Hoje em dia, uma pessoa diz assim, eu quero ser missionário. Aí vai ser missionário numa localidade ou noutra, qual a igreja que lhe enviou? Quem é a sua igreja mãe? Não tem. Quer dizer, isso é errado, isso é estranho pela Escritura. Todo mundo pode pregar o evangelho, mesmo quem não foi batizado, não tem problema. Mas se você vai ter essa função como missionário, né, representando o Senhor Jesus Cristo de uma maneira mais intensa, quando eu digo intensa, é a pessoa dedicada a isso. Paulo deixou tudo para ser missionário, né? Você tem que estar batizado. Isso é para mostrar que o batismo não é irrelevante. No período da modernidade, pode parecer, mas não é. Não tem nada místico nem mágico no batismo. A água não é benta, certo? É uma água normal, vem da Cagés, por sinal, certo? Então, mas o simbolismo do batismo é fundamental, né? A pessoa saiu das trevas do pecado, estava morto nos seus pecados e delitos, e surgiu para uma nova vida com Cristo, o que simboliza a conversão. Então, Saulo se levantou, foi batizado, invocou o nome de Jesus ali, e aí, olha o verso 17 agora. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, veja, do verso 16 para o 17, muita coisa aconteceu, certo? Do verso 16 ele estava em Damasco, conversando lá com Ananias. Verso 17, ele já está em Jerusalém. Então houve uma viagem, ele retornou para Jerusalém. Esse delay aí, a gente lê lá em Atos 9, quando ele foi perseguido, descido pelo cesto, né, para não ser maltratado, e fugiu da perseguição ali, em Damasco. Porque ele começou a pregar em Damasco também. Mas aqui, no testemunho de Paulo, ele já pula para Jerusalém. Ele está em Jerusalém. Atos 22, verso 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Agora é Jesus. Voltou a falar com Paulo, né? Outra revelação, ele acabou de ter uma revelação de Jesus na sua conversão lá em Damasco. Passaram alguns dias, Paulo estava em Jerusalém agora, convertido, e ele orando no templo, Jesus fala com ele novamente. E olha o que Jesus diz, aqui no verso 18: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E realmente é verdade, né? Os de Jerusalém não aceitaram bem, né, o testemunho de Paulo ali. Primeiro porque ele era estranho para a igreja não o estava aceitando, com medo de ser uma estratégia para prender a igreja, e não somente isso, não só a igreja não aceitava, como os judeus também não estavam aceitando bem Paulo, porque ele disse que creu em Jesus, então ele estava ruim dos dois lados, até ele conquistar a confiança da igreja demorou um pouco, e quem foi que ajudou a recobrar essa confiança da igreja? Barnabé. Então, a gente lê lá em Atos 9,15, diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus falando para Ananias sobre o ministério de Saulo. Atos 9,26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, quer dizer, a igreja não acreditava na conversão de Paulo. Paulo teve que, no caso Saulo, tinha que reconquistar, ou melhor, conquistar a confiança da igreja. Ele tinha que dar testemunho de que realmente ele se converteu a Jesus. Olha Atos 9,27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco
pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então Barnabé foi quem acolheu. Barnabé foi quem cuidou de Saulo, esse novo convertido. Isso é discipulado. É importante ter essas pessoas na igreja, irmãos que vão cuidar daqueles que estão chegando ou os que são novos convertidos e vão treinando e preparando para pregar o Evangelho, para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, foi ele que cuidou, embora no testemunho de Paulo aqui em Atos 22, ele não fala de Barnabé, mas Barnabé foi muito importante nesse momento. Olha agora o verso 19. Então, Jesus se revelou a ele e Paulo vai falar agora. Atos 22, 19. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Quer dizer, Jesus está mandando eu pregar, mas eles não vão querer receber esse testemunho, pelo que eu fiz, por ter perseguido a igreja. Verso 21, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, se Jerusalém não quer ouvir sua pregação, vá e pregue o evangelho fora de Jerusalém. Mas Paulo sempre pregou aos judeus também. A gente viu na história das 3 viagens missionárias, que ele sempre ia na sinagoga, ele estava pregando para os irmãos de pátria, de raça, né, israelitas, mas principalmente para gregos, romanos, asiáticos e de todas as regiões ali. O interessante é que Jesus, ele tem um ministério para Paulo, e é um ministério de dar testemunho a respeito de Jesus. Esse é o ministério de todo crente no Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é para testemunhar de Jesus. Tudo que você faz, as suas escolhas, né, a sua fala, a sua família, o seu trabalho, tudo é para testemunhar de Jesus. Se tem algo na sua vida que está em desacordo com este testemunho sobre Jesus, é sinal de que você tem que mudar, é sinal de que você tem que se arrepender, é sinal de que você tem que andar na linha, andar na regra do Senhor Jesus Cristo, não para ter salvação, não, a salvação é pelo sangue de Jesus na cruz, mas para que você seja essa testemunha do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que em Atos 22, 17 e 18, olha o que aconteceu ali com Paulo. Tendo falado comigo, vou ler o verso 18. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Em Atos 9 a gente viu que ele pregou em Jerusalém, mas eles não ouvirão o teu testemunho. Interessante, Jesus manda ele pregar e ao mesmo tempo diz que eles não ouvirão. Você lembra de um profeta que também foi parecido com isso? Que Deus mandou ele pregar e ao mesmo tempo Deus disse: eles não vão te ouvir? Lembra não? Ao profeta Isaías, né? Lá em Isaías 6, verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Né? Aqui a ideia do Deus Trino. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E o profeta disse: eu estou pronto, me envie. Enviar para quê? Para falar a mensagem para o povo de Israel que estava perdido nos seus pecados, né? E então o verso 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Deus chamou, quem há de ir por nós? Deus chamou um profeta para pregar para um povo que não ia ouvir e não ia se converter. Estranho, não é? Como você vai entender algo assim? Às vezes a gente não entende tudo dos planos do Senhor. Deus tinha um projeto para Israel aqui. O povo estava vivendo em intensa incredulidade, mas tinha que ter uma pregação. Hoje existe a pregação do Evangelho na modernidade, mas muitas pessoas não querem ouvir. Mas Deus manda
a pregação, Deus manda os estudos da Bíblia, Deus manda a mensagem para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas infelizmente muitas não querem ouvir, mas a pregação é feita. Então, Paulo foi mais ou menos assim para Jerusalém. Só que agora ele está tendo uma outra oportunidade, mesmo depois de ter sido espancado, de apresentar esse testemunho de salvação para a cidade de Jerusalém. E o que vocês acham que aconteceu? Será que esse povo se converteu? Novamente? Não. Pelo menos a maioria, tudo indica que não creu. E é o que a gente vai ver no terceiro e último aspecto desse texto: a rejeição dos seus por causa de Jesus Cristo. Ele deu seu testemunho de conversão, ele testemunhou, ele falou do seu período de pecado, ele falou da sua conversão das trevas para a luz, e agora ele vai ser rejeitado pelo seu povo. E isso aqui é uma lógica espiritual que acontece na vida de todo crente. Quando você prega o evangelho, é isso que acontece. Você fala da sua vida de pecado, mesmo que você não tenha sido um viciado, um depravado, esses pecados terríveis, você teve pecados, obviamente, você confiou na sua carne, em você mesmo. Você fala da sua vida de pecados, você conta a conversão em Jesus Cristo, como você creu em Jesus, e a consequência é que muitos vão te rejeitar. E é por isso que existe a igreja, né? A igreja é o local dos rejeitados. Fomos rejeitados por aqueles da sociedade que não querem saber de Jesus, aqueles que não falam como nós falamos, aqueles que não querem comunhão com a luz, aqueles que não querem saber da Bíblia, aqueles que não querem obedecer a Deus, estão nas trevas da sociedade perdida e vão ficar, se não crerem em Jesus, vão ficar até a volta de Cristo. Aqui é o local do refrigério, aqui é o local de nós nos amarmos, aqui é o local de consolar uns aos outros, porque amanhã vai vir perseguição, né? Amanhã você vai para o trabalho, você vai ouvir palavras feias, que na igreja a gente não fala pela graça de Deus, entende? Você vai ouvir o povo se traindo, falando mal dos outros, né? Você vai ouvir as coisas das trevas, e aí você vai esperar, Deus queira que chegue logo a minha quarta-feira para ir para o culto de oração, estar ali com meus irmãos, ou o domingo, né? Ou o sábado para a mocidade, eu vou poder, mas no meio da semana eu tenho que conversar com algum crente, não é possível, aí você liga para o irmão, vai lá na casa dele, eu chamo ele para a sua casa, conversa um pedaço, porque a mente de Cristo, ela é diferente da mente das trevas, ela é diferente, e isso é ruim, é difícil, né? Nós somos pecadores, certo? Mas nós não queremos mais viver nestes pecados. Paulo foi rejeitado pelos seus por causa do Senhor Jesus Cristo. Olha Atos 22, verso 22. Ouviram-no até essa palavra, que foi exatamente o verso 21, né? Até ele falar, final do verso 21, a cidade de Jerusalém reunida ali ouviu. E então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Quer dizer, eles continuaram no ímpeto de querer matá-lo. Não sei se você lembra, mas o comandante da fortaleza permitiu Paulo falar no hebraico, achando que isso ia apaziguar a multidão. Pelo contrário, eles ficaram agora mais enfurecidos ainda, com mais raiva ainda, e queriam matar Paulo. Olha Atos 22, 23. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Eles tiraram as capas, porque eles queriam mais mobilidade para poder pegar Paulo, certo? E eles queriam provavelmente pegar em pedras para atirar em Paulo, só que Paulo estava protegido pela guarda romana, senão ele teria sido morto. Eles jogavam areia para cima pela ira que eles tinham que descontar em alguém. Eles estavam realmente desejosos ali de matar Paulo a todo custo. Então o comandante recolheu ele à fortaleza para poder entender o que estava acontecendo, para proteger e açoitá-lo. Por que ia açoitá-lo? Paulo seria interrogado.
O comandante queria saber o que estava acontecendo. O povo ficou com mais raiva ainda. Obviamente o comandante não sabia o hebraico, não sabia o que ele tinha falado ali, né? E ele falou ali no aramaico, né, o hebraico, uma variação do hebraico para eles. Resultado, Paulo ia ser açoitado no interrogatório, né? Ia ser feito o interrogatório, e todo interrogatório pressupunha o açoite, certo? E ele ia ser maltratado para descobrir que motivo. E então vem um fato novo na vida de Paulo, que talvez nós não soubéssemos, que é o fato de ele ser um cidadão romano. E o que é ser cidadão romano? Traduzindo para a modernidade, é o seu green card, né? Se você quer ter um green card e estar lá, ter passe livre nos Estados Unidos, na antiguidade era você ser cidadão romano. Você podia até ser preso como cidadão romano, mas não podia ser açoitado. E tinha direito a um julgamento justo, certo? E aqui Paulo diz, aqui em Atos 22, 25, diz assim: quando estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano. Então, um cidadão romano, ele não poderia ser açoitado sem uma condenação. E qualquer pessoa poderia ser açoitada no interrogatório, menos um cidadão romano. O que era um cidadão romano? Era uma pessoa, obviamente, ou que nascia em Roma, ou de descendência romana, de cidadão por nascimento, ele era romano por nascimento, ou ele comprava. Como se comprava na Idade Média os títulos de nobreza, né? Você tinha muito dinheiro, você comprava um título, você seria um duque, você seria, sei lá, um arqueduque, alguma coisa assim. Você comprou o título de nobreza. O cidadão romano você poderia comprar. Daí a história dos gladiadores, né? Se você fosse um gladiador, né, muito consagrado, conseguiu muito recurso financeiro, você comprava a sua liberdade, você se tornou um liberto. Deixou de ser escravo, agora é liberto. E como liberto, aí você trabalhou e conseguiu comprar sua cidadania romana. Então você foi para outro posto no extrato social do Império Romano daquele período. Qualquer pessoa podia ser cidadão romano. Tendo dinheiro para pagar, você poderia ser. Qualquer pessoa pode ter o green card, né? Se você tiver, se eu não me engano, é $1.400.000 investido nos Estados Unidos, você ganha o seu green card só. Né? Então, difícil é ter o green card sem $1.400.000. Aí fica mais complicado você conseguir o seu green card, né? Você vai ter mais dificuldade. Então, Paulo era cidadão romano de nascimento. Então, ele teve essa oportunidade no seu nascimento, além de ser judeu, ele teve essa possibilidade de ser um cidadão romano e estava protegido pelas leis romanas. É importante destacar que no Império Romano haviam 3 coisas fundamentais para o Império Romano. Primeiro, eram as legiões romanas. Roma era uma cidade pequena, antes de virar um império. Roma era uma cidade pequena. Não tinha a quantidade de legionários para dominar o mundo da época, certo? Então, o que é que eles faziam? Quando eles dominavam um local, eles recolhiam alguns jovens para serem legionários. Cada legião romana tinha 6.000 legionários, quando ela estava intacta. Aí voltavam 50, 100 para casa, o resto morria nas batalhas. E eles iam renovando essas legiões à medida que conquistavam províncias. Conquistavam território, eles diziam: olha, a gente quer tantos legionários. Por isso que quando você vai nos filmes, você tem legiões romanas de asiáticos, negros, né, pessoas de todo tipo, de toda raça, porque eles não tinham questão com isso. Só que essas legiões, elas não podiam entrar na cidade de Roma. Cidade de Roma, só a guarda pretoriana para proteger o imperador. Bem, então eles prezavam por legionários, eles prezavam pelos impostos, porque tinha que ter dinheiro para manter as campanhas militares, e eles prezavam pela lei. A lei era uma das coisas mais importantes dos romanos. A lei tinha que ser cumprida, e ser cidadão romano implicava ter a proteção da lei sobre ele. Por isso, o apóstolo Paulo evocou esse direito. Perceba, e aqui é um detalhe muito importante, vendo o relato de Paulo, já foi apedrejado em outro momento, quase morre, né? E foi espancado agora. Não pense que Paulo gostava de apanhar. Não pense.
Não pense que Paulo, por ser apóstolo, missionário, ele gostava de ser maltratado desse jeito, de forma nenhuma. Ele tentava, obviamente, não ser maltratado, mas tinha momento que era difícil ele fugir. Nesse momento, quando ele viu que ia apanhar mais, ele já tinha sido espancado, e ele já estava muito machucado, aí ele evocou uma lei, um direito que ele tinha: sou cidadão romano. É lícito você açoitar um cidadão romano antes dele ser condenado? Quer dizer, isso está na lei. Eles não podiam quebrar isso. Aí o centurião foi falar com o comandante, e o comandante responde da seguinte maneira, verso 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? E ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Né? Era um privilegiado, entende? Paulo, ele era um privilegiado em todos os aspectos. Na cultura grega, ele era versado. Na cultura judaica ou hebraica, ele era um rabino novo e seria o futuro Gamaliel. E entre os romanos, ele era um cidadão. Ele deixou tudo isso para pregar o evangelho. Já pensou? Na época, ele era uma pessoa da elite de vários mundos. Do mundo hebraico, do mundo grego e do mundo romano. E ele deixou tudo isso para apanhar e pregar o evangelho. Percebe? Então você está disposto, né, a se preparar, a se capacitar, a ter um bom estudo, a ter várias habilidades e entregar tudo isso ao serviço do Senhor Jesus Cristo? Entende? Às vezes nós nos treinamos, estudamos, nos capacitamos, nos preparamos, né, em muitas habilidades, e queremos usar isso para as coisas desse mundo. Às vezes é necessário, porque você tem que trabalhar, você tem que sustentar a sua família, é claro, mas e usar tudo isso para o reino de Deus? Já pensou? Às vezes usamos muito pouco do nosso conhecimento, da nossa juventude, das nossas habilidades para o reino do Senhor. Então, devemos ter esse entendimento. Paulo foi esse homem, obviamente Deus o chamou para isso, né? Claro, Deus chama os crentes para servir, e alguns desses crentes Deus chama especificamente para a obra missionária. Pode ser o seu caso, não é? Pode ser o seu caso. Ah, mas eu não tenho tantas habilidades como Paulo teve. Não tem problema, né? Pedro também não tinha as habilidades de Paulo e foi muito útil na obra do Senhor. Deus chama pessoas diferentes, né, com habilidades diferentes, instruções diferentes para servir na obra dele. Tem um espaço para cada um na obra do Senhor, certo? Mas não pense que você não pode servir, você deve servir ao Senhor. E Paulo não gostava de apanhar, mas por conta disso, já muito machucado, ele evoca o direito: sou cidadão romano e tenho esse direito de nascimento. Verso 29. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. Olha como essa lei era um negócio sério para os romanos. Imediatamente eles se afastaram. Esse homem é importante, ele é um cidadão romano. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. Você não podia nem amarrar um cidadão romano. Você veja como o negócio era sério. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e, mandando-o trazer, Paulo apresentou perante eles. Então o comandante tratou Paulo com decência e o colocou em contato com o sinédrio. O sinédrio é aquela organização da época, né, de Jerusalém, do povo de Israel. Era esse conselho que comandava o povo de Israel nesse período. Foi instituído no período intertestamentário, entre Malaquias e a chegada do Senhor Jesus Cristo, composto em média de 78 anciãos de Israel. Nesse sinédrio estava Gamaliel, né, Nicodemos, José de Arimateia. Eles participavam do sinédrio, acho que ainda participavam do sinédrio, e Paulo, ele ia ser inquirido pelo sinédrio, e esse é o tema do capítulo 23 do livro de Atos, né? Ele pregou para toda Jerusalém e para alguns daquela fortaleza romana, e agora Paulo vai pregar diretamente para o sinédrio no próximo capítulo. Mas é importante fazermos aqui algumas reflexões de todo esse capítulo 22.
Uma delas é que o cristianismo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e a verdadeira forma do judaísmo é o cristianismo bíblico. É a verdadeira forma do judaísmo. Paulo estava num judaísmo helenista deturpado pela salvação por obras. Ao crer em Jesus, ele participou agora de um judaísmo correto, um judaísmo bíblico, que a gente passou a chamar historicamente de cristianismo. Entende? Por quê? Porque o Messias veio do povo judeu e chegou, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para livrar o pecador da condenação do inferno. Isso é uma reflexão interessante. O cristianismo é o verdadeiro judaísmo e o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Paulo conhecia essas promessas, mas não fazia as leituras corretas. Ele não fazia as leituras adequadas, mas ele conhecia o texto do Antigo Testamento. Aí naquele momento é que o Senhor Jesus apareceu para ele e ele teve a conversão, como nós estudamos. Outra reflexão importante: Deus tem poder para transformar perseguidores em apóstolos e até os críticos mais ferrenhos em crentes. Você já viu aquele crítico, da Bíblia, do cristianismo, aquele ateu, aquele filósofo, e você acha que é impossível essa pessoa se converter? Não é. Deus converteu um grande perseguidor, no caso aqui, Saulo. Então ele pode converter quem ele quiser, ele é Deus. Quando você pregar o evangelho para uma pessoa assim, não se intimide, pregue. Me lembro quando eu era mais jovem, que eu fui pregar o evangelho para uma mulher espírita. Ela era dentista, espírita, e a gente foi lá falar do evangelho, e eu me lembro que ela disse: olha, você não vai me convencer, não adianta. E eu disse para ela: não, tudo bem, deixa só eu fazer o meu trabalho. Pronto, e preguei. Até onde eu sei, ela não creu, mas é fazer o trabalho. Qual é o trabalho? É pregar o evangelho. Preguei, glorifiquei o nome de Jesus, pronto. Fiz. Se vai se converter ou não, é com o Senhor. Há quem pressuponha que antes de se converter, outra reflexão, Paulo vivesse debaixo de uma nuvem de culpa, como um fariseu. É possível, porque quem confia na salvação por obras, vive sentindo culpa. Culpa é horrível. Culpa gera depressão e gera muitas doenças da mente e da alma, doenças às vezes até emocionais. Nós temos Jesus que morreu numa cruz para nos livrar da culpa dos nossos pecados. Jesus nos livra da condenação e nos livra da culpa. Então, Saulo viveu atormentado pela culpa dos pecados. Toda pessoa que não crê em Jesus sente culpa. Talvez ela não reconheça, talvez ela não admita, mas ela sofre com a culpa dos seus próprios pecados. Como diz no livro do John Bunyan, o peregrino, antes dele crer em Jesus, ele carregava um fardo pesado, é a culpa pelos pecados cometidos ali. E então, embora antes da conversão Paulo não se enxergava em uma situação miserável, da qual precisava ser livrado, Paulo não começou com uma crise psicológica, mas com a revelação de Jesus Cristo. Então, ele não teve uma crise para poder vir a se converter, ele viu Jesus. Hoje, acredito que uma pessoa quando vai crer em Jesus não vê Jesus Cristo mesmo. Lembra que Paulo era um apóstolo, se tornou apóstolo. A missão dele era uma missão que muitos de nós acreditam que não iríamos conseguir cumprir. Evangelizar quase que o mundo conhecido da época. Ele evangelizou romanos, gregos, asiáticos, os próprios israelitas. Eram muitas pessoas que Paulo tinha acesso. Ele era incansável até o dia que foi preso e que foi morto, por Nero. Mas o fato é que ele se converteu ao ver Jesus. Hoje, vemos Jesus na Bíblia Sagrada. Então, é isso que você tem que apresentar para uma pessoa que não tem Jesus, que está perdida nos seus pecados. Apresente Jesus. Fale de Jesus Cristo e do que Jesus Cristo fez na sua vida. E é interessante como a realidade da ressurreição de Jesus Cristo levou Paulo a reler as Escrituras. Paulo viu Jesus ressuscitado. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Os deuses que existem hoje são deuses mortos. Jesus é um Deus que ressuscitou, é o Deus verdadeiro. Quando você pregar o Evangelho, fale da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição.
As pessoas acham que a gente vai virar alma vagando. E não é isso. Nós vamos ressuscitar, haverá um novo céu e uma nova terra, e nós vamos viver, e Deus mesmo estará conosco. Todos nós juntos com o Senhor vamos ver Jesus Cristo, não sei até que ponto, vão ser certamente milhares de pessoas convertidas, eu não sei até que ponto a gente vai poder ter acesso ao Senhor Jesus Cristo, mas o fato é que o Senhor estará cada vez mais perto de nós. É interessante perceber dois movimentos que existem na religião humana. Última reflexão: a culpa e o amor. Então são dois movimentos. O que te move é a culpa, ou o que te move é o amor? Por exemplo, pensa na obra missionária. Vamos pregar o evangelho, porque as pessoas estão indo para o inferno. É verdade. Mas aí eu vou pregar movido pela culpa, porque vão para o inferno. O amor. Vamos pregar o evangelho. Por quê? Porque amamos essas pessoas. Porque Jesus ama essas pessoas. Porque o Senhor quer salvar essas pessoas. Percebe? Eu vou por amor a Deus, por amor ao pecador perdido, não pela culpa. Saulo servia pela culpa, movido pela culpa, legalista, movido pela culpa. Se sua religião é movida pela culpa, você está errado. O Evangelho, ele não veio para trazer esse tipo de sofrimento. Há um sofrimento pela perseguição, mas não esse tipo de sofrimento. Jesus veio nos libertar da opressão do nosso pecado. Isso é felicidade, alegria, vida abundante. Entende? Se você serve nessa igreja movido por culpa, você está em pecado. Eu tenho que ir para o culto porque senão vão falar de mim. Eu tenho que fazer isso porque senão vão dizer aquilo. Você vive se culpando das coisas. Não é assim que funciona. Não é assim que serve a Deus. Quando ele se converteu, ele passou a servir pelo amor. Eu venho à igreja porque eu amo a Deus. Eu leio a Bíblia porque eu amo a Deus. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu prego o Evangelho porque eu amo a Deus. Você não deve ser movido pela culpa, tem que ser movido pelo amor. As religiões que se baseiam em obras que justificam a pessoa do pecado, elas geram culpa sobre essas pessoas. E elas sofrem. São todas as religiões do mundo, todas estão no mesmo pacote. Muda a embalagem, mas é o mesmo sistema, certo? Somente a religião bíblica, o cristianismo bíblico, baseado no Senhor Jesus Cristo, é que traz uma fé pela graça de Deus, que é baseada no amor. Você não deve servir movido por culpa, entenda isso. E foi a grande mudança na vida de Saulo. Ele era muito dedicado a Deus, mas vivia movido por culpa. Aí, quando ele creu em Jesus, agora ele faz por amor a Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados. Essas motivações são fundamentais, irmãos, para nós entendermos o Evangelho, vivermos o Evangelho, termos uma vida abençoada e glorificarmos o nome de Deus. Quando você for pregar o Evangelho, pregar sobre a salvação, dê esse testemunho da sua vida. Fale do período de pecado, da conversão das trevas para a luz e até da rejeição que você teve, sofreu por aqueles que estavam ao seu redor quando você professou o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e em outro domingo nós observaremos a pregação de Paulo lá no Sinédrio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Recebe, ó Deus, esse culto que prestamos a Ti. Dedicamos nossa vida, nosso tempo, esta manhã dedicamos ao Senhor. Dedicamos no estudo da escola dominical, dedicamos nos cânticos, nas orações, na leitura bíblica e agora no estudo da Tua Palavra. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos receba e nos ajuda, ó Pai,
a fazermos assim como o apóstolo, testemunhar da transformação de vida que o Senhor trouxe para nós, nos livrando da culpa do pecado para uma vida de amor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e até a noite às 18h30.